Olá turma, tudo bem? Professor Arivaldo falando. Vamos fazer mais um outro vídeo explicativo sobre os conteúdos de revisão para a prova do dia 25, tá? Nós temos aqui agora falando sobre a razão, tá? E uma definição nesse primeiro momento. Razão é o quociente indicado exato, tá? Quociente, só pode lembrar, divisão, resultado da divisão, tá? Entre dois números racionais, cujo segundo número é diferente de zero. Por quê? Porque ele vai estar embaixo de uma fração. A razão entre dois números A e B, o B tem que ser diferente de zero, que é o que fica embaixo. Nessa ordem, é o quociente em si. Aí a gente vai mostrando aqui nos outros casos mais à frente. Alguns termos que nós precisamos apresentar. Primeiramente, vamos apresentar o que é o antecedente e o consequente de uma razão. Considerando esse número aqui, 5 sétimos, o que eles representam? O 5 é o que a gente chama de antecedente. Setinha indicando aí para ele. É o que vem primeiro, tá? E o 7, que é o número de baixo, ele é o que a gente chama de consequente. Portanto, quem fica na parte de cima da fração é antecedente, quem fica embaixo da fração é consequente, tá? Lembrando que isso aqui é uma razão, não uma fração comum que nós temos numerador e denominador. São coisas diferentes, tá bom? Essa mesma fração ela pode ser representada, colocado como se fosse uma conta de dividir, como a gente explicou na outra aula, tá? 5 para 7. Então, como se fosse 5, 2 pontos e um 7. 5 dividido para 7. Nessa ordem também é a mesma coisa. O 5 é o antecedente, o 7 é o consequente. E aqui nós temos outros exemplos aí abaixo mostrando, tá? Depois você dá uma pausada no vídeo e acompanha e entenda também o mesmo jeito. Razão inversa. A gente viu também que a razão inversa é quando você pega simplesmente e inverte os termos da nossa razão. Aqui nesse exemplo nós temos a primeira fração, que é 1/3, em que ela se inverteu e ficou 3 sobre 1. E depois você tem essa parte em si, tá? Bom, mais um outro exemplo que a gente poderia colocar. Se eu tivesse a razão 5 nonos, a razão inversa para ela vai ser 9 quintos, tá? 9 quintos, dessa forma. Se eu tivesse, por exemplo, 5 décimos, a razão inversa, 10 quintos. Nesse caso, o de baixo vai para cima, o de cima vai para baixo, tá? E em alguns casos, vai pedir para você fazer a resolução disso aqui também. Então, você vai fazer primeiro, inverter a fração, tá? E depois você vai dividir o de cima pelo de baixo, sempre o de cima pelo de baixo. Aí não importa se ele é maior ou menor do que o outro número. Você vai dividir sempre o que está em cima pelo que estiver embaixo. Pode dar número exato, pode dar número com vírgula, sem problema algum. Aqui deu 10 dividido por 5, e aí nós temos um valor igual a 2. Outro tipo de razão inversa também, ela pode vir assim, né? 2 para 7. Aí eu não tenho um traço de fração, mas eu tenho os dois pontos que eu falei que significa a mesma coisa. Fazendo a razão inversa, eu tenho 7 primeiro para 2. E aí, efetuando a divisão de 7 dividido por 2, eu tenho 3,5. Tá? Lá na atividade avaliativa, você vai fazer esse mesmo procedimento aqui. Razão inversa. Lembre de associar o cálculo com o enunciado da questão. Aqui nós temos um exemplo de aplicação de razão em uma situação problema, tá? Nós temos nessa imagem a relação entre a altura de uma menina e a altura de uma árvore, as duas em centímetros. E aí, se eu pego, por exemplo, o enunciado poderia pedir para você fazer a razão entre a altura da menina para a altura da árvore, ou a altura da árvore para a altura da menina. Dependendo do que o enunciado pedir, você vai colocar exatamente na mesma ordem. Vamos imaginar que a ordem aqui fosse da altura da
menina, que é de 120 centímetros, o mesmo que 1,20 m, e da árvore, que é de 300 centímetros, que é o mesmo que 3 metros. A gente está falando centímetro porque na questão está assim. Agora eu tenho que simplificar isso aqui. Eu posso cancelar um zero de cada, tá vendo? Dessa forma. E dividir a fração de cima e a fração de baixo pelo mesmo número. Vamos dividir aqui por 2. E eu tenho 12 dividido por 2, por exemplo, igual a 6. E 30 dividido por 2, que é igual a 15. Isso ainda pode ser dividido, tá? Pode ser dividido por outro valor. Então, para evitar ficar fazendo várias divisões, a gente pode pegar o número maior que possa dividir os dois ao mesmo tempo. Aí eu vou ter um 6, né? Porque 12 dividido por 6 dá 2. E 30 também dividido por 6, que é igual a 5. Que são dois números primos e o que a gente chama de uma fração irredutível. Ou seja, não pode mais ser dividida. Ela acaba por aí. E aí chegamos a essa conclusão aqui, né? Podemos dizer que a razão entre a altura da menina e a altura da árvore é de 2 para 5, que está sendo indicado pela fração 2 em cima, o 5 embaixo. O 2 é o antecedente e o 5 o consequente, tá? Isso significa exatamente o quê? Que a cada 2 centímetros da menina, nós encontramos 5 centímetros da árvore, né? Proporcionalmente. Aqui um outro exemplo. A capacidade de um reservatório é de 1.000 litros de água. Em um dado instante, o reservatório contém 750 litros. Qual a razão entre a quantidade que o reservatório contém nesse instante e a sua capacidade total? Então ele quer saber pela quantidade que ele está tendo para o total. Ou seja, a ordem é o que ele tem, que é 750, para a capacidade total, que é de 1.000. Então agora eu posso simplificar cancelando um zero em cima, um zero embaixo, e dividir os dois lados, por exemplo, por 5. 75 por 5 eu vou ter o resultado 15. 100 dividido para 5 eu tenho 20. Isso ainda pode ser dividido de novo por 5. 15 dividido por 5 é 3 e 20 por 5 é igual a 4. E aí não divide mais e a razão é de 3 para 4, tá? 3 para 4. Então lembrar que o cálculo de razão você tem que dividir até quando não puder mais, tá? Aí eu vou dividir por quanto? Pode ser por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por qualquer número. Desde que o número de cima e o de baixo sejam divididos pelo mesmo número. O que você escolheu tem que dividir os dois exato, tá? A idade de Pedro é 30 anos e a idade de Josefa 45. Qual é a razão entre a idade de Pedro e Josefa? Então eu vou colocar primeiro a idade de Pedro, que é 30. É eu que escolho qual que eu coloco primeiro? Não. É o enunciado que determina. Ó. E a idade de Josefa, 45. Agora vamos simplificar dividindo por 5 aqui. Por que 5? Porque tanto 30 quanto 45 dividem por 5. Né? 6, 9. Terminou aqui? Ainda não. Eu posso ainda dividir isso aqui por 3. Porque 6 dividido por 3 dá 2 e 9 dividido por 3 ele dá 3. Agora sim, chegamos ao final aí de uma fração irredutível. Ok? Razões equivalentes. É um outro ponto. Razão equivalente é como se você tivesse uma tabuada das razões, tá? E aqui nós temos, se a gente pegar esse primeiro exemplo, se multiplicar aqui vezes 2, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3 deu 9. 4 vezes 3, 12.
3 vezes 4, 12. E 4 vezes 4, 16. Como eu disse, é como se você estivesse fazendo uma tabuada da primeira fração aqui, ó. Ok? Multiplicou a primeira vezes 2, vezes 3 e vezes 4, nessa ordem, né? E na outra de baixo é o inverso, né? Você sai do número maior e vai simplificando até quando ele não puder mais, que é a irredutível. Igual a gente explicou nos exemplos anteriores ali. Aqui nós temos mais outros exemplos, tá? Daqui como é que foi feito. Primeiro multiplica aqui vezes 2, depois 2 vezes 3, depois 2 vezes 4. 5 vezes 2, 5 vezes 3 e 5 vezes 4, que são os mesmos números. E a reticências aqui no final significa que isso é algo que é infinito, né? Como a gente falou no ano passado, a tabuada é infinita, portanto, isso também vai ser infinito, tá? E a mesma regra se aplica nos outros dois casos aqui também. Agora, como que a gente faz para calcular um número desconhecido, né? Por exemplo, aqui eu tenho a razão 2/3 e embaixo nós temos 4 sobre x. E qual o valor desse x? Como que a gente faz? Então, a gente vai usar a multiplicação cruzada. Como? 2 multiplica pelo x, tá? E o 3 multiplicar pelo 4. Dessa forma. Agora, eu isolo o x. O 2 que multiplica por esse x vai para baixo. Sempre o número que vai multiplicar pela letra vai para baixo, tá? Igual nas equações que a gente estudou há pouco tempo. 3 vai multiplicar vezes 4, que é igual a 12. Então, vou ter x é igual 12 dividido por 2 igual a 6. E assim, chegamos ao valor desse x daqui da nossa primeira questão, certo? Vou dar uma passada aqui e ela volta para o anterior. Essa a gente já respondeu. E a gente viu que o x aqui é 4, né? Respondendo a próxima. Novamente, multiplica cruzado. Eu vou ter 5 vezes x e 8 vezes 15. Então, vou ter 5x igual a 8 vezes 5, 40, 120. Isolando o x, nós temos 120 por 5. O nosso x ali ele é igual a 24. Isso a gente está aplicando a propriedade da multiplicação inversa, tá? Que é o mesmo e depois vira o procedimento de uma equação daqui para baixo, como se fosse uma equação, e você responde como tal. Tem uma outra forma de fazer isso aqui, nesse caso? Sim, algumas tem, outras dão certo, outras não. Por exemplo, essa primeira, se eu pegasse o 4, dividir por 2, eu chego ao resultado 2. Aí eu descobri qual foi o tanto que um multiplicou pelo outro. O que é que eu vou fazer com o de baixo? Eu vou ter que multiplicar o 3 por esse 2 que temos aqui, tá? Dessa forma. 3 vezes 2, e aí eu vou chegar ao resultado 6, igual eu fiz na outra anteriormente. O mesmo procedimento seria nessa do meio. Se eu pegar o 15, dividir pelo 5, eu vou chegar a 3. E se eu pegar agora o 8 e multiplicar por esse 3, o 8 aqui de baixo, né, eu vou chegar aos 24 para o x. Então, nós temos duas maneiras de resolução para a questão. Uma outra parte é fazer essa multiplicação desses termos aqui, né? Multiplicação cruzada quando tem dois termos. Eu vou responder a primeira, depois passo para aquela outra dali.
novamente multiplicação cruzada. Vou colocar 10 vezes o x igual 2 vezes parênteses. Por que parênteses? Porque eu tenho x mais 7. São dois termos. Agora, eu tenho 10x, aplico propriedade distributiva 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 7 igual a 14. Virou equação, resolve como uma equação, né? 10x menos 2x, letra de um lado, quem não tem letra fica do outro, né? 10 menos 2, 8. E repete o 14 do outro lado. Agora, isolando a letra x, eu tenho 14 por 8. Como 14 não divide exato por 8, a gente simplifica, ficando 7 quartos. 7 sobre 4. Dividindo por 2. Tá? Dessa forma. E a outra segue a mesma regra, ó. Multiplica cruzado. 3 vezes x mais 4 igual 5 vezes 8. Multiplicação cruzada também. Propriedade distributiva 3 vezes x dá 3x, mais 3 vezes 4 igual a 12. 5 vezes 8 igual a 40. Isola a parte da letra no primeiro membro. Passo 12 para o outro lado com o sinal trocado. Isolando a letra x, o 3 vem para baixo. 40 menos 12 igual a 28. E aí eu tenho 28 dividido por 3, que não dá uma divisão exata. Quando ele não der uma divisão exata e não puder simplificar, a resposta fica na forma de fração mesmo, tá? Dessa maneira. Para essas questões, ficou na dúvida, sempre vai dando uma pausa, vai voltando nos vídeos e tirando a dúvida de vocês, tá? É importante isso para compreender o conteúdo. Nessa questão agora que nós temos uma de densidade demográfica, em que a gente vai colocar o que? Habitantes por quilômetro quadrado, né? Então nós vamos ter um total de 16 milhões de habitantes. Essa regra aqui a gente explicou no vídeo da aula passada, tá? Então você divide o total de habitantes pelo total de quilômetros quadrados, que é a área. Vamos colocar aqui habitantes e embaixo quilômetros quadrados. Total de habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica que você estuda lá em geografia. E aí efetua a divisão e você vai ter o resultado da conta assim colocado. Vamos ter aqui 2, que é 160 dividido para 58, né? Desculpa. 58 vezes 2 vai dar 160, 116. 116 vai dar 140, 3. Então, dividindo, nós vamos ter aproximadamente 2.777,77 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Um outro exemplo aqui mais simplificado, nós vamos ter uma prova de matemática tem 10 questões, um aluno acertou 8. Então determine a razão do número de questões que ele acertou para o total de questões. Então ele acertou 8, total de 10 questões. Dividindo por 2, nós temos a razão de 4 para 5. 8 dividido por 2 dá 4, 10 dividido por 2 dá 5, tá? Cada 5 questões ele acertou 4.
significa isso? A razão do número de questões que ele errou para o número de questões que ele acertou. Se tinham 10 questões, ele acertou 8, então ele errou 2. Tá? Para as que ele acertou, então nós temos a razão de 2 para 8. Dividindo por 2, porque são números pares, eu tenho 1, 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 igual a 4, como a razão, tá? O que significa que para cada questão errada, uma questão que ele errava, ele acertava 4 dessas questões da prova, ok? Então, estudem direitinho, se preparem para a prova e até a nossa próxima vídeo aula.